Olá, olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba. Estamos juntos de novo, mais uma vez, aqui no estúdio, trazendo histórias incríveis sobre o nosso Espírito Santo, nossas cidades, esses municípios todos. São mais de 70 municípios capixabas. E sua gente, né? Que é aquela coisa que me interessa mais. As pessoas comuns, o dia a dia dos trabalhadores, das pessoas comuns, né, de gente como a gente. E claro, também dos personagens que são históricos e tiveram importância histórica relativa e tudo, né? E o relativo eu digo porque sempre tem um viés da historiografia. Escreve a história quem vence a história. Em raríssimos casos, o derrotado é o relator, né, digamos assim, da história, né? Salvo em algumas situações que não são muito comuns, né? E hoje eu vou trazer aqui para vocês uma matéria que eu descobri na revista Educação Física, uma revista publicada entre 1947 e 1951 no Rio de Janeiro, com um texto muito legal, gente, falando sobre a educação física no Espírito Santo. Quando é que começou essa prática, né? A gente pode fazer também um paralelo ali com as primeiras Olimpíadas modernas, no final do século XIX, né? E depois todas as Olimpíadas subsequentes, né? Com as paradas da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial. A última antes da Segunda Guerra Mundial foi em Berlim, Olimpíada organizada pelo governo nazista de Adolf Hitler. E quando foi que a educação física entrou realmente na vida das pessoas, no cotidiano de todo mundo e na escola, tanto da pública quanto na particular. E esse texto é um texto, então, de 1952, e quem assina o texto é o professor Alcir Queiroz de Araújo, que faz um pequeno histórico sobre a educação física, desde o início do século XX no Espírito Santo, né, com o governo do Jerônimo Monteiro, e as consequências desse, digamos, desse arcabouço legislativo, né, que criou uma estrutura dentro do ensino público e privado que dava ênfase também à educação física. Nessa época existia essa preocupação, começou a existir a preocupação com a higiene, com a prática esportiva, com você ser mais ativo. As roupas encurtaram nesse período, ali no começo do século XX, as roupas, especialmente as femininas, começaram a encurtar. Aquelas antigas roupas como espartilho, aquelas coisas foram abolidas, né, no início do século XX, então estava havendo realmente um movimento muito progressista, como eu digo sempre, progressista no sentido da palavra lá atrás, né? 100 anos, 150 anos atrás. Não é o progressista que a gente fala hoje, que é ligado à esquerda e tal, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o texto é com essas fotos de estudantes da escola normal, onde a minha mãe estudou. De repente, nesse mesmo ano, ela deveria estar na escola, em 1952, né? Não sei por que minha mãe não saiu aqui nessas fotografias, Dona Aneida. E aí elas estão fazendo exercícios físicos que eram baseados naquela ginástica sueca. É sueca? Acho que é, né? Do início ainda do século XX, né? Aquela coisa bem devagar. A gente compararia hoje com o Pilates, né? Mas nos anos 50 a gente já havia o fisiculturismo muito forte, né? Especialmente na Europa, na Alemanha, na Inglaterra, né? E que mais que a gente pode trazer aqui? O texto, né? Bom, o Espírito Santo, apesar de ser um estado pequeno, figura entre os mais adiantados no país no que diz respeito ao desenvolvimento e à qualidade de ensino ministrado em suas escolas. Vamos ver o que mais tem de bom aqui. Entre esses órgãos, merece citação especial o Serviço de Educação Física, que foi criado em 1931 pelo então interventor João Punaro Bley, que era o equivalente ao governador, só que nessa época os governadores eram chamados de interventores,
posterior ao golpe de 1930, a Revolução de 30. Antes eles eram chamados de presidentes do Estado e depois chamados de interventores, nesse período em que Getúlio indicava os governadores, né? Eles eram indicados, como João Punaro Bley foi indicado em 1930 e instituiu esse serviço de educação física em 31, com o objetivo de direcionar e orientar a educação física nos estabelecimentos de ensino público. Tá? Vitória tinha o Espírito Santo tinha muitas escolas particulares também, a gente vai tratar sobre isso também. Decorridos, portanto, 18 anos da criação desse instituto, a gente está falando aí de 38 a 18 anos, 1949, né? Pós-guerra, esse serviço tem correspondido aos anseios do governo e também da coletividade, realizando um trabalho que se projeta para fora das fronteiras do Espírito Santo. Interessante que nesse período também, entre o final da guerra e a década de 50, nós tivemos várias Olimpíadas estaduais, muitas delas em solo capixaba, né? Em Alegre, em Muqui, em Colatina, Olimpíadas estudantis estaduais que movimentavam muito, né? Tanto a política quanto o cidadão comum, movimentava o comércio, né? Muita gente vinha de outras cidades para participar dessas Olimpíadas e também de outros estados, né? Depois eu farei vídeos para falar dessas Olimpíadas todas, de 1952 em Alegre e outras, né? Inclusive em Vitória, né? Não podemos precisar desde quando a prática de exercício físico foi introduzida nos programas escolares. Contudo, fato que duas épocas distintas consagram, então, essa organização, que eu diria que é uma organização que saiu do Palácio Anchieta, através de uma legislação qualquer, que foi aprovada no Congresso Estadual e levada, né, à execução nas escolas públicas estaduais. Iniciou-se então em 1931 com a administração do Punaro Bley. Esse estádio da fotografia que vocês estão vendo aí, esse campo, esse gramado, é do estádio Governador Bley, em homenagem a esse interventor, né? E entre 1931, né, dessa inclusão no currículo escolar do Serviço de Educação Física, e 1908, durante o período do Jerônimo de Souza Monteiro, foi um importante presidente estadual, quando a instrução pública passou por uma grande reforma. Aliás, não foi uma reforma estadual, foi uma reforma nacional. Isso aconteceu no Brasil inteiro, né? Interessante ressaltar que, por influência da época, ou pela simpatia daquele educador, a tal ginástica sueca foi a primeira a ser introduzida na Escola Normal Pedro II, lá nos anos 1910, né? Ainda sob uma orientação específica científica que vinha dos livros didáticos, especialmente dedicados à educação física, europeus, né? Que estava em voga na época na Europa, essa tal educação física sueca. Então, esses decretos, que são o 132 e o 131 e 132, foram assinados em 18 de julho de 1908 pelo presidente estadual Jerônimo Monteiro, e quem foi designada para encabeçar esse serviço de educação física em 1908 foi a professora Emília Franklin Mululo, importantíssima educadora capixaba do início do século XX. Minha mãe, por exemplo, meu pai moram na Rua Professora Emília Franklin Mululo, em Bento Ferreira, que é hoje a Rua da Feira de Bento Ferreira. Então a gente tem que lembrar que essas pessoas que dão nome às nossas ruas, tem pessoas simples, comuns, e tem gente importante que dedicou sua vida a práticas que acabaram fazendo muita diferença na vida das pessoas, como a professora Emília Franklin Mululo e também o tenente da polícia Francisco de Carvalho, que eram professores de educação física, claro, empíricos, né? Não havia faculdade de educação física, né, nessa época, claro que não, mas eles se dedicaram a lecionar educação física nas escolas estaduais. 1908, 1910, 1911, etc. O decreto, então, de 26 de junho de 1931, assinado pelo
João Punaro Bley, interventor, decreto número 1366, né? Através dele foi criado então o Departamento de Cultura Física do Estado, era como era chamado, Departamento de Cultura Física. E pelo decreto 1450, de 15 de julho do mesmo ano de 1931, você vê que o Punaro assumiu em 1930, depois do golpe do Getúlio, que tirou o Júlio Prestes, né, que tinha sido eleito presidente, né, e começou uma ditadura, né. Na verdade não foi ditadura, foi um governo provisório com promessa de eleição para 1932, o que não aconteceu. Aí ele dá um golpe do Estado Novo, né? Mas de qualquer jeito, o Punaro Bley já chegou tomando várias atitudes e decisões e mexendo em algumas coisas, né? Especialmente na educação primária e secundária estadual, né? E assinou então esse decreto em 15 de julho de 1931, regulamentando então o curso especial de educação física, escola de educação física. Então ele meio que implementou um curso que eu diria não era superior, mas era equivalente a um curso de educação especial, educação física, né? Tanto o serviço de educação física quanto esse da escola de educação física tem passado por mudanças em sua organização, lembrando que esse texto é de 1952, né? Visando atender com maior eficiência a finalidade de especialização e orientação da educação física em todo o território capixaba, né? Havia muitos desafios materiais, né? A distância, para os professores do interior virem para Vitória para fazer especialização, certo? E então não era fácil, né? Além das suas atribuições, o magistério estadual, o Serviço de Educação Física presta assistência efetiva aos estabelecimentos particulares de ensino. Você vê que a coisa foi, esses dois decretos, eles se estenderam também a escolas particulares, né? E atualmente funciona um estágio para professores especializados, professoras, né? Com exercício nos estabelecimentos de ensino da capital e também municípios vizinhos. A professora Emília Franklin Molulo dava aula, então, nas escolas estaduais para as meninas, né? E o tenente Francisco de Carvalho dava aula para os meninos. As escolas não eram mistas, eram separadas, né? Escola Normal, Escola do Carmo, Sacré-Cœur, eram colégios femininos, né? Os outros eram Escola Técnica e Salesiano, eram escolas de meninos, né? Nesse estágio, realizados aos sábados, esses professores eram um curso de especialização. As professoras de educação física têm a oportunidade de atualizar seus conhecimentos, fortalecer os laços de confraternização da classe, conhecer outras, né, pessoas. Bacana essa iniciativa, né, de trocar ideias e tudo. De repente um livro que você tinha, que veio da Europa, ou veio dos Estados Unidos, ou veio de outro estado brasileiro, que tinha alguma novidade na educação física, uma passava para outra. Muito bacana esse intercâmbio, né? Dando o sucesso da iniciativa, dando a ele um novo estágio que será realizado no próximo ano, em 1953, para professores do interior do estado. Claro, é importante levar todo esse conhecimento que estava sendo trocado na capital, em Vitória, para o interior também, né? Além dos desfiles escolares de 7 de setembro e das demonstrações de educação física, o Serviço de Educação Física do Estado vem promovendo com grande êxito a tal das Olimpíadas Escolares Bienais. Eram bienais essas Olimpíadas. Já tem álbuns aqui no Memória Capixaba, no Facebook, que é o repositório dessas Olimpíadas de 48, 50, 52, 54, que aconteceram em Colatina, Cachoeiro, Alegre, Muqui, Vitória, etc., né? Que eu vou trazer em vídeos aqui para vocês, né? E as competições de elevado valor cívico-esportivo. Isso deu, gente, em atletas nacionais, sul-americanos, participando de pan-americanos e de Olimpíadas também, né? Então foi uma iniciativa muito importante, porque meio que posicionou o Espírito Santo como um celeiro de atletas que iriam sair daqui para grandes clubes na capital federal, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas, etc., né, indo para fora do Brasil, participando de pan-americanos, sul-americanos,
como no México, por exemplo, a gente vai falar disso em outro vídeo depois, que teve participação de uma atleta capixaba muito importante, como, por exemplo, nas Olimpíadas de Berlim, onde foram remadores capixabas, né, participarem das Olimpíadas de Berlim em 1936 na Alemanha, né. O Serviço de Educação Física também administra o estádio Governador Blay, que vocês estão vendo nessa foto, né. Deixa eu ver se tem mais alguma foto aqui. Essa é a matéria completa. Além de ser um centro de atividades para estudantes da capital. Você vê que o estádio Governador Blay acabou sendo transformado também num centro de proficiência, né? Tanto de prática esportiva mesmo, né? Quanto para o ensino e aperfeiçoamento de professores, né? Dentro desse novo projeto do governo Punaro Blay, da criação desse órgão, né, do Serviço de Educação Física do Estado. O excelente desempenho do Espírito Santo no setor da educação física deve-se, em parte, a uma boa equipe de professores e funcionários do serviço, além do apoio constante do governo capixaba, né? Aí ele fala que além disso, gente, essa escola de educação física estava diretamente ligada também à escola de educação física do Exército Brasileiro, especialmente do 3º Batalhão de Caçadores, o 38BI atual, né, lá na Piratininga, lá em Vila Velha, onde fazia-se esse intercâmbio também com os professores de educação física do Exército Brasileiro, que eram, claro, muito mais bem preparados. Então, de lá tirou-se muitos ensinamentos importantes, né, e ativos, inclusive, né, professores que vinham de lá para o aperfeiçoamento desses professores das escolas públicas municipais, estaduais e privadas também, em todo o Espírito Santo, né? Aí deixa eu ver. Antecederam-se na administração do serviço e da Escola de Educação Física do Espírito Santo, então, na década de 50, no início da década de 50, o tenente-coronel Carlos Marciano de Medeiros, o senhor Heitor Rossi Belache, o doutor Carlos de Carvalho Leite e também o tenente Horácio Cândido Gonçalves, a quem devemos a excelente organização inicial da nossa Escola de Educação Física, então chamado um curso especial de Educação Física, em especial homenagem ao falecido professor Heitor Rossi Belache, nas funções desempenhadas, incansável idealista da educação física no Espírito Santo nos anos 40, anos 50, né? Então esse é o texto, muito bonito o texto do professor Alcir Queiroz de Araújo para a revista da Educação Física, fazendo esse retrospecto, né, da educação física institucionalizada entre 1908 e 1952, data dessa matéria que a gente encontrou aqui. E agora eu me lembrei aqui de uma coisa, gente. Deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui com vocês, dentro do nosso repositório aqui, que é o Facebook. Escola Dom Pedro II. Minha mãe estudou na Escola Dom Pedro II, Dona Neida. Essa é a Escola Dom Pedro II, que muito bonita, né? O prédio é lindo mesmo. É um neoclássico que fica atrás do Palácio Anchieta, sede do governo do Espírito Santo. E lá a gente tinha, realmente aqui, ó, essa é a escola, né? A frente dela dá de frente para o Porto de Vitória. Logo abaixo está a escadaria do Palácio Anchieta à esquerda, né? E aqui a gente vê então essas aulas de educação física, tá vendo aí, gente? Ó, aqui em 1915, né, na Escola Modelo, depois Escola Normal Dom Pedro II, Colégio Maria Ortiz também, onde havia essas aulas de educação física, tá? Como eu falei para vocês, desde lá de 1908, instituição de ensino bancada pelo governo do estado do Espírito Santo nessa época, né? E essa primeira legislação de educação física obrigatória nas escolas estaduais foi então de 1908, uma lei do presidente do estado, Jerônimo de Souza Monteiro. Deixa eu ver se a gente encontra aqui aquelas aulas, gente, de educação física. Tá aqui, ó. Esse é o álbum que tem aqui no Memória Capixaba da escola, né? Dom Pedro II. E aqui essas práticas esportivas, tá vendo as meninas jogando beisebol
Você vê que tudo isso partiu dessa iniciativa, dessa legislação de 1908. Eu já vi eu me lembrei agora aqui, outras fotos da educação física na época, tá vendo aí, ó? Aí, gente, ó. É a tal da ginástica sueca, implementada ao ar livre, no recreio da escola, né, Dom Pedro II, em 1909, essa foto. Mas tem mais, eu já vi mais dessas fotos aqui, dessa educação física. Tá tudo aqui no canal, gente, no Memória Capixaba, né? Aqui, gente, isso é o pátio do colégio, né? As meninas se reuniam ali, tá vendo? Durante os recreios, né? Que eram realizadas essas práticas de educação física nas escolas, especialmente nas escolas para meninas. Infelizmente, eu não encontrei aqui uma fotografia da professora Emília Franklin Mululo, infelizmente, né? Será que ela está nessa foto aqui, gente? Aqui a gente vê o doutor Deocleciano de Oliveira, que era inspetor-geral, né, da escola, mas eu não sei se nessa foto a gente consegue ver a professora Emília. Acredito que não. Será que é ela aqui à esquerda dele? Vamos procurar, né? Vamos procurar, para fazer uma homenagem a ela, porque foi uma professora muito importante, né? E a gente tem que prestar essas homenagens aqui. Afinal de contas, o ensino sempre foi uma coisa importantíssima, a educação, né, gente? Então a gente tem que prestar homenagens a esses homens e mulheres, né, que fizeram parte da nossa história, fazem parte da nossa história, esses professores incríveis, maravilhosos, né? E aquelas aulas que a gente não tem mais, né, como filosofia, canto orfeônico, lógica, nas aulas de lógica, e as aulas de economia doméstica que havia, aula de religião, né, educação moral e cívica, OSPB, orientação para a vida, OSPB, Organização Social e Política do Brasil, que havia nos anos 70, que eu fiz no Salesiano, né? E as aulas de latim, por exemplo, francês, que a minha mãe falava, que teve aulas de latim e francês. Meu bisavô, o professor Antoninho, da Serra Sede, professor Antônio Pereira Pinto, era professor de francês, né? Meu avô também, filho do meu bisavô Antônio, professor Davi, que também foi professor de escola primária e secundária, né? E então isso aí já está entranhado no nosso sangue, na nossa história, da minha família, pelo menos, né? De professores. Então é isso, gente. Esse é o Memória Capixaba. Eu sou o Fábio Pirajá. Se você puder, curte, compartilha, comenta. Se não, deixa um like. Se não estiver gostando, deixa um dislike, não tem problema. Manda um recado para mim aí, para eu me orientar, para ver que caminho a gente toma aqui no nosso grupo, no nosso canal, né? Para dar sugestões também, né? Para compartilhar o grupo, para a gente crescer esse canal aqui no YouTube. Então valeu, gente. Muito obrigado e vamos em frente. Valeu! E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.